aberto mais uma loja Raja Yoga. E hoje teremos a leitura, né, do livro Escola de Mistério, Clara Couto. É o capítulo 7, Henrique, Cida. Capítulo 7. Henrique quer começar a ler? Começar. Vou pedir para alguém me Hoje ajudar, vamos porque minha voz não dividir vai um aguentar muito hoje. pouquinho. A Vou ler uma um trecho. pessoa não se cansar, tá bom? Cada um lê um trecho. É. Membros da fraternidade relativamente conhecidos. Houve um tempo em que o público em geral nada sabia da existência dos homens perfeitos. Esse tempo passou. Quase todo mundo hoje, de uma maneira ou de outra, sabe isso. Helena Blavatsky algumas vezes lamentou ter deixado escapar seus nomes e relatos. Um vespertino de Londres fez muita zombaria sobre os Mahatmas, teosofistas, como eram então chamados. Os adeptos mais conhecidos são os dois mestres que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica, os Mahatmas Morya e Kutumi. Estas são as iniciais dos nomes que eles escolheram para ser conhecidos, mas duvidam que sejam seus verdadeiros nomes. Annie Besant disse-nos, em certa ocasião, que somente seus discípulos sabiam seus verdadeiros nomes, que são palavras de força. Nos tempos antigos, nenhum nome era usado descuidadamente. Um velho oráculo caldeu diz: nunca mude um nome, pois os nomes são dados por Deus. Frequentemente, um nome é um eco longínquo do verdadeiro nome do ego, ou eu imortal, que é um acorde particular na harmonia das esferas. Pequenas referências descritivas a esses dois adeptos ocorrem nas cartas dos mestres e nas obras de Helena Blavatsky. Talvez não seja útil reuni-los todos num quadro. O mestre Kutume, por exemplo, fala do mestre Morya como meu enorme irmão, meu irmão amado, mas muito obstinado, meu irmão implacável e mais do que nunca sorridente. Mas ele também se refere à sua aspereza natural sempre que fala ou escreve seriamente. Provavelmente, isto se devia ao fato de que o mestre era um príncipe e pertencia a uma linhagem de grandes soldados. Ele faz, em outra carta, um admirável tributo ao caráter do mestre. Sinit chamou o mestre de camarada imperioso, e em outra carta a Rumi, o mestre Kutume escreve: você dificilmente, mesmo que lhe seja possibilitado algum dia, apreciará tal caráter como o de Moria, tão rigoroso como ele próprio, tão severo como suas falhas, como indulgente com os defeitos dos outros, não em palavras, mas nos sentimentos profundos. Subiu o texto. Não em palavras, mas nos sentimentos profundos de seu coração. Pois, enquanto sempre pronto a dizer-lhe em sua face qualquer coisa que pensa a seu respeito, ele é seu amigo, mais firme que eu mesmo, que frequentemente hesito em ferir os sentimentos de alguém, mesmo falando a mais estrita verdade. Que o mestre Kutume o amava e apreciava é muito claro. Diz ele a Sinit que ele é melhor e mais forte que eu. O mestre Moria sabe muito pouco inglês. Ele mesmo diz que não é um letrado, como meu abençoado irmão Kutume. Damodar Mavalankar diz-nos que o mestre só detesta uma coisa na vida: escrever. Quando o mestre Kutume se ausentou para obter a iniciação de Chöhan e pediu a seu irmão que se encarregasse de sua correspondência, o mestre encerrou uma longa carta a Sinit com estas palavras: acaba a mais longa carta que escrevi em toda a minha vida.
mas como faço isso por costume, estou contente. Helena Petrovna Blavatsky chamava-o de chefe, um termo que ela aprendera com o coronel Wolcott, que também falava dos adeptos com bastante irreverência, como os rapazes. E o mestre escreve: podemos não ser bem os rapazes, para citar a irreverente expressão de Wolcott. A primeira vez que Helena Petrovna Blavatsky viu o mestre fisicamente foi em Londres, quando a rainha Vitória dirigia-se de carro para abrir a primeira exposição do Império, organizada pelo príncipe consorte. Cavalgando atrás da rainha estava um séquito de príncipes indianos e entre eles se encontrava o mestre Mori. Mais tarde, ela o encontrou no Hyde Park e então começou sua grande trajetória. Um outro também o viu, embora não tenha compreendido de quem se tratava. Charles Webster Leadbeater estava lá, um menino de mãos dadas com seu pai, vendo passar o cortejo. Anos depois, o mestre lembrou-lhe o incidente. Uma das melhores descrições deste adepto é dada por Charles Johnston, no relato de sua entrevista a Helena Blavatsky em Londres. Ela lhe mostrou um retrato a óleo feito por Herr Schmechen, sob a inspiração do mestre, e que se encontra agora em Adyar. Como que chama? Não, Adyar na Madras, né? Ah, tá certo. O mestre Kutume disse-nos que o quadro fora pintado com a mão do mestre, psiquicamente, na cabeça do artista e, frequentemente, em seu braço. É o quadro de maior semelhança com o mestre que possuímos. Escreve Johnston: se alguma vez vi respeito e reverência genuínos numa face humana, foi na dela quando falou sobre seu mestre. Ele era um Rajput, por nascimento, disse ela, uma das velhas raças guerreiras do deserto da Índia, nação mais refinada e bela do mundo. Seu mestre era um gigante, pouco mais de 2 metros de altura e de esplêndida compleição, um tipo soberbo de beleza masculina. Mesmo no retrato, há poder e fascínio maravilhosos. A força e a impetuosidade da face, os olhos negros, ardentes, que olham para você fora da face, as feições bem delineadas de bronze, cabelo e barba pretos, tudo mostra uma tremenda individualidade, o próprio Zeus no primor da força e do vigor. Perguntei sobre sua idade, ela respondeu: meu querido, não posso dizer-lhe exatamente, pois ignoro, mas isto eu conto. Encontrei-o quando eu tinha 20 anos, em 1851. Ele estava então no apogeu de sua força. Sou agora uma velha, mas ele não envelheceu nem um dia. Ele está ainda no apogeu de sua força. Isto é tudo que posso dizer. Pode tirar suas próprias conclusões. Teriam os Mahatmas descoberto o elixir da vida? Foi-lhe perguntado. Isso não é uma fábula, disse Helena Blavatsky, seriamente. É somente o véu que esconde um processo oculto real de defesa do envelhecimento e da dissolução por períodos que parecem fabulosos, assim não os mencionarei. O segredo é este: para todo homem há um período crítico, quando ele chega próximo da morte. Se desperdiçou seus poderes vitais, ele não escapa. Mas se viveu de acordo com a lei, ele pode atravessar e assim continuar no mesmo corpo quase que indefinidamente. Charles Leadbeater. Houve um tempo, nos primeiros dias da sociedade, quando a dúvida e o ridículo eram derramados sobre a ideia dos Mahatmas. Assim, 2 alunos que os tinham visto fisicamente escreveram um curto relato. A descrição do mestre Moria é feita por um aspirante indiano, Ramas Vamir. Ele estava tentando entrar no Tibete, vestido como um peregrino, à procura do mestre, quando viu um cavaleiro solitário galopando em sua direção. Quando ele se aproximou, Ramaswamy reconheceu, e uma imensa alegria e reverência inundaram-lhe a alma. O mestre falou-lhe carinhosa e gentilmente, dizendo que não avançasse mais, ou lhe adviriam desgostos, e que ele esperasse pacientemente se desejava tornar-se um Shela aceito.
Ele verificou que o mestre conhecia pouco a língua inglesa e falou-lhe em tamil. Ele descreveu o mestre como extraordinariamente agradável, alto e majestoso, de pele mais escura do que a do mestre Kutume, com uma barba negra e curta e cabelo longo caindo no peito. Ele usava o manto e o gorro da seita tibetana dos gorros amarelos. Por cerca de 1 hora depois que o mestre o deixou, Ramaswamy ficou parado no mesmo lugar, mudo devido ao excesso de felicidade. Frequentemente ouvi Charles Leadbeater descrever a aparência desse mesmo adepto ao se mostrar na sacada do prédio em Adyar, quando Helena Blavatsky estava seriamente doente. O coronel Oates, Cooper, Walkley e Leadbeater estavam sentados conversando quando o mestre entrou caminhando rapidamente na sala, saudou-os e foi para o quarto de Helena Blavatsky, de onde ouviram sua voz conversando com ela. Quando saiu, saudou-os mais uma vez e desapareceu. Ouviram então a voz de Blavatsky chamando a senhora Cooper Oakley, que estivera todo esse tempo dormindo profundamente num divã, fatigada por cuidar de Blavatsky e assim perdendo essa grande ocasião. Darei agora o relato nas palavras de Blavatsky. Mas eu nunca esquecerei, nem poderia, se quisesse, esquecer aquela memorável noite durante a crise de minha doença, quando o mestre, antes de cobrar uma certa promessa, revelou-me coisas que eu deveria saber, antes de dar-lhe minha palavra para o trabalho que me pedia para fazer. Embora tivesse direito, ele não ordenava. Penso que foi nessa ocasião que o mestre perguntou-lhe se ela preferia descansar ou viver mais alguns anos e executar mais um trabalho para ele. E nesses anos ela escreveu a Doutrina Secreta. Sua completa devoção era preponderante. Ela escreve em uma carta: com todas as minhas falhas, tenho a proteção do Mestre, pela seguinte razão. Por 35 anos ou mais, desde 1851, quando a primeira vez vi o Mestre física e pessoalmente, nunca o neguei ou duvidei dele, nem mesmo em pensamento. O laço entre o Mestre, Moria e Blavatsky foi formado há muito tempo na antiga Atlântida. Em vidas passadas, este mestre tinha sido muitas vezes um rei ou um grande soldado. Uma vez foi o famoso faraó egípcio Ramsés o Grande. Um ponto curioso sobre este mestre é nunca ter sido mulher em todas as suas encarnações, um fenômeno muito raro na evolução. O laço entre o mestre Moria e Kutume é extraordinariamente profundo e admirável. Foi formado eras atrás, quando a alma do mestre Kutume, encarnada em corpo físico feminino, teve uma personalidade que foi inclusive esposa do mestre Moria. O mestre Moria fala de seu irmão em termos muito tocantes e com muita ternura. Mais de uma vez, ele fala, meu abençoado irmão. Ele diz a Sinit que deve haver algo em você, visto que é capaz de apreciar meu amado amigo e irmão. Abençoado é quem conhece Kutume e abençoado é quem o aprecia. E os desejos de Kutume são lei para mim. E quando se encarrega da correspondência do mestre Kutume durante o retiro do seu irmão, ele o menciona como meu irmão, a luz de minha alma. O mestre Kutume é talvez o mais conhecido de todos os adeptos no mundo ocidental. Ele não somente fala bem inglês, mas também francês. Ele algumas vezes faz citações em francês em suas cartas, e o mestre Moria chama-o de afrancesado. E penso, ele sabe alemão também. No ano de 1847, seu tio, a quem ele menciona em uma carta como tendo salvo de uma tentação, enviou a Oxford, onde estudou por algum tempo no Queen's College. Ouvi também, embora não possa garantir, a veracidade desta história que, naquela época, não era permitido aos estudantes indianos residirem na faculdade. Assim, o mestre, ele possivelmente ainda não tivesse chegado completamente ao adeptado, residia na casa de uma piedosa senhora escocesa que fez o possível para converter aquele pobre pagão.
Depois ele viajou pela França e Alemanha e, quando eu estava na Nova Zelândia, muitos anos atrás, David Burns mostrou-me uma carta velha e desbotada, escrita em alemão, de um homem que tinha uma loja de livros usados em Leipzig, descrevendo como o mestre entrou em sua loja, sentou-se e conversou com ele por um bom tempo. Gostaria de saber onde essa carta está agora. Tendo ele visto o Ocidente tão por dentro, penso sempre que o mestre Kutume foi o verdadeiro e principal inspirador da Sociedade Teosófica. Em suas cartas, ele parece muito empenhado em seu sucesso. Ele chama o propósito fundamental da Sociedade Teosófica, a causa para a qual vivo, aquela batalha da luz contra as trevas. Ele agradece a Sinit muitas vezes pelo impulso que pessoalmente deu à causa que amamos e chama os membros da sociedade de soldados de uma causa desesperada. Alguns anos depois, o mestre príncipe Rakovsky começou a se interessar pela sociedade teosófica, e a ele se reuniu o mestre Jesus, que é seu cooperador no Ocidente. E alguns anos depois, como nos foi contado por Annie Besant, toda a fraternidade adotou formalmente a sociedade como instrumento especial em seu trabalho. O mestre Kutume usa um corpo indiano de Caxemira. Estes são de cor clara, sendo arianos que viveram por gerações no calor da Índia. Frequentemente, como mestre, eles têm olhos azuis. Ele é alto e delgado, caminha com passos rápidos e tem uma voz sonora. Blavatsky, escrevendo a síntese sobre 2 dias durante os quais lhe fora permitido mais uma vez visitar alguns dos adeptos no norte da Índia, diz: Oh, aqueles abençoados 2 dias! Era como nos velhos tempos, quando o urso me visitou. A mesma espécie de cabana de madeira, uma caixa dividida em 3 compartimentos para quartos e erguida numa floresta, sobre 4 pernas de pelicano, os mesmos chelas amarelos deslizando sem ruído, o mesmo eterno som de glu-glu-glu, saindo do inextinguível cachimbo de meu mestre. Não é de tabaco. A mesma voz doce, a mesma voz doce e familiar de Kutume, cuja voz é ainda mais doce e a face ainda mais fina e mais transparente. A mesma mobília no mesmo ambiente, peles almofadas de calda de iaque e pratos para sal, chá, etc. Enviada por eles, fui a Darjeeling, fora do alcance dos chelas, que poderiam se apaixonar por minha beleza. Disse meu gentil chefe. O chefe envia-lhe seu afeto. Viu na noite passada na casa do lama. Como foi dito acima, Blavatsky chamava o mestre Moria de seu chefe. Urso, expressão coloquial afetiva de Blavatsky, provavelmente referindo a seu mestre. Em outra carta a Sinit, ela lhe relata um sonho vivido ou uma visão que teria tido. Fui dormir e tive a mais extraordinária visão. Em vão eu tinha chamado os mestres, que não vieram durante o meu estado de vigília. Mas depois, enquanto dormia, eu os vi a ambos. Eu estava outra vez, uma cena de anos atrás, na casa do Mahatma Kutume. Estava sentada numa almofada num canto e ele andava na sala em seus trajes de cavalgar. E meu mestre estava falando com alguém por trás da porta. Eu não posso me lembrar, pronunciei em resposta a uma pergunta sobre uma tia morta. Ele sorriu e disse: Inglês engraçado que você usa. O inglês de Blavatsky não era bom no princípio. Um momento, Henrique. Oi? Alguém quer fazer algum Quem quer comentário? continuar? Comentar alguma coisa e continuar mais um trechinho? Como minha voz está muito. Eu estou rouco. É que o Heitor continue. Cidinha, o próprio Heitor, Antônio.
Eu gostaria de comentar um ponto interessante que nós percebemos em todo esse tipo de comunicação presente ali nas cartas e que foi bem sintetizado no estudo de Clara Code, é justamente essa vida normal que os Mahatmas têm como seres humanos, né? Ele tem as suas vontades, suas características ali. A única diferença ali é que há uma ponte para um outro lado, um nível de estado de consciência e de vivência que são até o nosso saber desconhecidos, né? Até porque eles têm o domínio ali das operações alquímicas, né? Do elixir da longa vida. Existem mistérios ocultos que o homem comum ainda não conhece, né? Então tem muitos mistérios ali, que inclusive até nas questões vibracionais, mesmo aqueles chelas que são aceitos, muitos ainda eles têm um encontro físico ainda muito posterior, até para ajustar questões vibracionais físicas, astromentais ali, né, que ali pode ter algo que nós, de certa forma, desconhecemos, tanto no âmbito filosófico e científico. Mas uma verdade é clara, eles existem, né, eles estão presentes, né, e nós podemos ver aí as diversas cartas ali, né, que foram manifestadas, que estão ali no museu lá de Londres. Essas cartas dos Mahatmas ali que foram praticamente impressas pela mente de um Shela, né? E uma dos maiores mistérios ali da ciência é como que aquela tinta foi estar por dentro do papel, né? Porque a ciência não consegue explicar, trazer à tona essas informações realmente ocultas ali. Então existe realmente a presença desses Mahatmas. Ele vivia e estava presente na própria sociedade teosófica e diversos encontros de festivais ali indianos, inclusive na própria Europa, né, a presença desses Mahatmas, e que todo mundo via e não percebia, via apenas como um ser humano, né, mas que na verdade eles são seres que já de fato ultrapassaram esse estado de evolução em que nós nos encontramos, e que de fato eles vêm realmente por amor à humanidade, para ajudar a impulsionar essa evolução, né? Ter a oportunidade, como eles o foram ali no Antigo Egito, como verdadeiros hierofantes, grandes iniciadores que auxiliavam esse impulso evolutivo da própria humanidade, né? Então esse é um ponto que eu queria comentar. Gratidão. Você quer continuar lendo, Heitor? Posso ler, sim, posso ler. A gente vai alternando, não cansa tanto, né? Uma pessoa só, porque são 14 páginas, ele é um pouco comprido aí, esse capítulo. Aqui nós paramos. Primeira linha mesmo, o inglês de Blavatsky. O inglês de Helena Petrovna Blavatsky não era bom no princípio e tinha um sotaque do Yorkshire, adquirido de uma governanta proveniente do Yorkshire. Senti-me então envergonhada, atingida em minha vaidade, e comecei a pensar em meu sonho ou visão, que era a reprodução exata do que tivera lugar, palavra por palavra, há 16 anos atrás.
Agora estou aqui falando somente inglês em linguagem verbal fonética. Talvez possa aprender a falar melhor com ele. Para tomar as coisas mais claras com meu mestre, eu também usei inglês, o qual, bom ou ruim, era o mesmo para ele, posto que não fala, mas compreende todas as palavras que estão na minha cabeça, e eu sou levada a compreendê-lo. Não sei como explicar isso, ainda que me matassem, eu não saberia explicar, mas eu conseguia compreender tudo. Com o Divalcum eu também falei inglês. Ele fala melhor que o Mahatma Kutumi. Então, ainda em meu sonho, 3 meses depois, como fui levada a sentir nessa visão, eu estava diante do Mahatma Kutumi, próximo a um antigo edifício demolido que ele estava olhando, e como o mestre não estava em casa, fui até a casa de sua irmã e levei-lhe umas poucas sentenças que estava estudando em Senzar, a linguagem sagrada trazida de Vênus, e da qual o sânscrito, o Devanagari, é derivado. Então lhe perguntei se eu tinha traduzido corretamente e dei-lhe uma tira de papel com as sentenças escritas em inglês. Ele as pegou, leu-as, corrigiu a interpretação, leu-as novamente e disse: agora seu inglês está melhorando. Tente tirar de minha cabeça o pouco que sei dessa língua. E ele pôs sua mão em minha testa, na região da memória, e aí comprimiu seus dedos. E eu senti mesmo uma ligeira dor e um tremor de frio. E desde então ele assim fez com minha cabeça diariamente por cerca de 2 meses. Mais uma vez a cena mudou e estou partindo com o mestre que está me enviando de volta à Europa. Estou dizendo adeus à sua irmã, ao filho dela e aos Chelas. Ouço o que os mestres me dizem, e então chego às palavras de despedida do mestre Kutumi, rindo para mim como sempre fez e dizendo: muito bem, se você não aprendeu muito das ciências sagradas e do ocultismo prático, e quem poderia esperar isto de uma mulher, você aprendeu razoavelmente um pouco de inglês. Você agora fala só um pouco pior que eu, e ele riu. O mestre Kutumi é também descrito por Damodar Mavalankar. Aqui ele escreve: vi diante de mim um homem vivo, as mesmas feições, embora mais imponente em sua aparência geral, maior do que mostrava o retrato que Blavatsky possuía. Eu tive a boa sorte de ser enviado e ter a permissão de visitar o ashram sagrado, onde permaneci alguns dias na companhia abençoada de diversos dos muitos duvidados Mahatmas do Imavati e seus discípulos. Lá encontrei não somente meu amado Gurudeva e o mestre do coronel Olcott, mas também diversos outros membros da fraternidade. Vi meu bem-amado Guru não somente como um homem vivo, mas verdadeiramente como um jovem em comparação com alguns outros na companhia abençoada, e mais gentil, e não se colocando acima de uma observação alegre, e por vezes de uma conversa casual. HPB outra vez escreve sobre alguém que chamou os irmãos e Kutumi de egoístas. Ó Jesus! Ele chamou Kutumi, o maior, o mais nobre, o mais puro dos homens, de egoísta.
Alguém mais verdadeiro e melhor do que ele nunca existiu fora dos muros do seu ashram. Jovem como é, poderia ser Chohan e perfeito Bodhisattva. Há muito tempo não fosse por sua piedade divina pelo mundo. Diz ela mais uma vez: Kutume é demasiadamente bom, muito humano e delicado em demasia, e isto pode ser sua ruína. E continua: é o karma do Mahatma. Se você nunca pensou sobre o que possa ser seu sofrimento nos intervalos humanos, de sua condição de Mahatma, então tem ainda algo a aprender. Você foi advertido. Disse a ele, seu Chohan, e ele respondeu: eu fui. Entretanto, diz ele que está contente. Ele ainda não é um Mejnour, que é um personagem do romance de Zanoni de Beauvoir-Linton, nem uma planta seca, se ele tivesse de sofrer mais e mais vezes. Ele faria isso, pois sabe que um verdadeiro benefício advém de todo este sofrimento pela humanidade. O que não podemos compreender por completo é quanto um adepto tem que pagar pelos erros de seus discípulos, ou pelos desvios de qualquer causa ou movimento que ele tenha iniciado ou inspirado. Assim ele escreve em uma carta: alguém deve pagar um preço por tudo e por toda a verdade, e neste caso nós pagamos. Por nossos desacertos, nossa cegueira, nossa infidelidade, o mestre, especialmente Kutume, a quem competiu a primeira movimentação neste trabalho, tem que pagar o preço. E HPB escreve: você diz que perdeu dinheiro. Todos nós perderemos 1000 vezes mais, se falhar a última e suprema tentativa de Kutume, pois estamos certos de, neste caso, perdê-lo. Isto eu sei, e você deve estar preparado. Ele nunca mostrará sua face, nem irá se comunicar com qualquer um de vocês. Ele irá se refugiar no desconhecido e no esquecimento. Você não sabe como ele sente, eu sei. Ele nunca me disse uma palavra sobre sua carta, mas seu alter ego, de Valkun, diz, e é o que estou lhe contando agora. O mestre em vidas passadas foi muitas vezes um sacerdote ou um professor. Em uma foi o grande sábio Pitágoras, nascido em Samos, na Grécia, no século 6 a.C. Ele foi para o Egito e lá foi iniciado, permanecendo em Mênfis e Tebas por 22 anos. Aí foi feito cativo por Cambises. Cambises, aqui em nota de rodapé, é o rei da Pérsia, filho de Ciro o Grande. Cambises reinou de 529 a.C. até sua morte em 522 antes de Cristo. Voltemos aqui ao texto. Aí foi feito cativo por Cambises e levado para a Caldeia. Mais tarde visitou a Índia. Quando voltou, abriu uma escola oculta, primeiro em Samos, depois em Crotona, na Sicília, onde tinha uma fraternidade com cerca de 300 pessoas. Essa escola era, em parte filosófica e parcialmente uma ordem religiosa. Ele pregou que o Estado existe para o benefício do governado. Afirmativas como esta despertaram hostilidade política e sua colônia foi cercada e incendiada. Pitágoras fugiu e morreu com a idade de mais de 80 anos. Ele afirmava ter sido Eufórbus na guerra de Troia.
e inspirou uma série de aforismos chamada os Versos de Ouro. Pitágoras casou-se com uma sacerdotisa de Apolo e sua filha Damos preservou seus escritos. Ensinou a virtude pública com especial referência aos relacionamentos privados e públicos e aos deveres, e aos seus discípulos deu instrução longa e impôs severa disciplina. Os neófitos guardavam silêncio por 2 anos, e um dito comum entre eles era ipsi dixit. Ele mesmo diz: ensinou-lhes a estudar a natureza e os princípios fundamentais. Pitágoras considerou a música não somente como uma arte, mas também como uma ciência aliada à astronomia, dizendo que o movimento dos planetas produzia sons. Ensinou a reencarnação, o aperfeiçoamento do homem, a existência da fraternidade e que a virtude era a harmonia com Deus. Seus seguidores eram notados por seu autocontrole, pureza de coração, escrúpulo e vida limpa. A palavra de um pitagórico era um sério compromisso. O mestre foi também um sacerdote no templo em Ágade, na Grécia, onde Anibesante era a principal virgem vestal. E mais tarde ainda, Flâmine de Júpiter em Roma. Na Roma primitiva, durante a República, o sacerdócio era uma corporação de grande poder. Seu centro era o colégio dos pontífices, os construtores de pontes, encarregado da administração de jus divinum, lei civil regulando as relações da comunidade, com os deveres reconhecidos oficialmente. Seu oficiante principal era o Pontifex Maximus, um título conservado hoje pelos papas. Os Flâmines e as Virgens Vestais, todos escolhidos pelo chefe, tinham seus cargos por toda a vida. Os chamados Flamendiales eram considerados pessoas sagradas. Eles tinham direito, às vezes exercido também pelas virgens vestais, de revogar a sentença de um criminoso se o encontrassem no caminho da execução, ou pelo menos de adiá-la para aquele dia. Seu casamento durava a vida inteira, sendo sua mulher sua colega sacerdotisa. A Flamínica de Alice ajudava seu marido nos deveres religiosos e quando ela morria, ele tinha que renunciar. Aquela foi também uma vida na qual o mestre encontrou uma encarnação passada de Sinet. E em uma de suas cartas o mestre faz uma alusão a este fato a Sinet. O mestre escreve: Alfred Percy Sinet não é uma invenção absolutamente nova. Ele é filho e criação de seu eu pessoal antecedente. O produto kármico, saiba ou não, de Nonius Asprena, cônsul do imperador Domiciano, de 94 d.C., junto com Arricinius Clementus, e amigo de Flamendiales daquela época, o sumo sacerdote de Júpiter e chefe dos Flâmines, ou do próprio Flâmine, o que explica o súbito desenvolvimento do amor de Apessinet pelo misticismo. HPB menciona o mestre como usando trajes de equitação. Ele cavalgava com frequência e possuía um cavalo baio. Ele conta que de certa feita ficou 9 dias em sua cela. E em outra ocasião ficou fisicamente muito cansado, pois cavalgou 48 horas consecutivas.
no pequeno quadro pintado pelo mestre de Valcum para HPB, do vale onde os mestres Moria e Kuthumi vivem e que presentemente está em Adyar, o mestre Moria pode ser visto à esquerda montado num cavalo. O mestre de Valcum, quando os líderes teosóficos o conheceram, era o principal discípulo do mestre Kuthumi. Mas ele alcançou a iniciação asceca logo depois e é agora o principal ajudante adepto do mestre. Como ele era um tibetano de idade bastante avançada, quando alcançou esses graus, seu rosto está um tanto enrugado. Ele foi quem primeiro abordou o assunto dos 7 grandes raios ou linhas de evolução para Leadbeater e outros em Adyar. Quando ouvi sobre eles pela primeira vez, era um grande segredo, mas esse conhecimento agora é público. Mas, evidentemente, o mestre Kuthumi mencionara os raios antes, pois numa carta a Sinet lhe disse: dividimos os minerais, bem como os outros reinos, de acordo com suas propriedades ocultas, isto é, segundo a proporção relativa dos 7 princípios universais que eles contêm. Eu lhes recomendaria estudar com perfeição os 7 princípios do homem e assim dividir as grandes classes dos minerais correspondentes. Por exemplo, o grupo do sedimentário correspondia ao componente, falando quimicamente, do corpo do homem, ou seu primeiro princípio. O orgânico ao segundo, alguns o chamam terceiro, princípio ou jiva e etc. Vocês devem usar suas próprias intuições a respeito. Os 7 raios são relacionados aos 7 princípios do homem. É muito difícil determinar o raio fundamental do homem enquanto ele não avançar no caminho, onde se mostre o arranjo das cores no corpo causal. Aqui está casual, mas é corpo causal. Temos todos os raios em nós. Um é a nota-chave e há também o raio secundário, como a nota-chave e a subdominante da escola musical. Outro fator a ser considerado é que, embora o ego apareça no esquema evolutivo sob um raio e aí permaneça o tempo todo, a menos que decida mudar, seus princípios inferiores podem corporificar uma predominância de outros raios. Assim, o ego de segundo raio pode temporariamente animar um corpo do primeiro raio e etc. Isso provavelmente explica os elementos contraditórios observáveis em algumas pessoas, pois alguns raios são mais simpáticos entre si que outros. O adepto seguinte a se interessar pela sociedade teosófica foi o mestre Príncipe Hakox, que disse vive em algum lugar na Transilvânia. Ele é o regente da Europa e da América do Norte, o que significa que ele supervisa especialmente o desenvolvimento político e social dos países destas regiões. Trabalhando com ele está o Mestre Jesus, que tem a seu cargo todos os ramos da Igreja cristã. Frequentemente eles são vistos juntos. Sabemos mais sobre as vidas passadas do Mestre Príncipe do que dos outros. Ele viveu no século XIII como o monge Roger Bacon, um cientista que fez notáveis profecias. São possíveis máquinas para navegar sem remos, de modo que podem criar-se grandes navios apropriados para rio ou oceano,
dirigidos por um homem dotado de maior velocidade do que se estivessem cheios de homens remando. Do mesmo modo, podem ser feitos carros que se movam sem tração animal. São possíveis máquinas voadoras de modo que um homem sentado em seu meio usa um dispositivo pelo qual asas artificiais batem no ar, como se fossem um pássaro voando. H. G. Wells escreve a respeito dele. A longo prazo, Roger Bacon foi mais importante para a humanidade do que qualquer monarca de seu tempo. No século XIV, ele apareceu como Christian Rosenkreuz, um nobre alemão que, inspirado por uma ambição de reformar o mundo, empregou grande parte de seus dias entre os Brahmanes em Jerusalém, Damasco e Egito, procurando a sabedoria antiga. Voltando para a Alemanha, fundou a Ordem Rosa Cruz, uma ordem secreta, no princípio composta de uns poucos membros reunindo-se numa casa construída por ele próprio, chamada a Casa do Espírito Santo. Ele desapareceu e dizia-se tinha morrido, mas havia também outras versões. Ele reapareceu no século XV como grande chefe militar e regente. Ele recusou-se ser feito rei. Hunyadi János expulsou os turcos da Hungria e ainda hoje é considerado como um dos heróis nacionais. O grande castelo que construiu em Vadja Hunyadi permanece hoje intacto, preservado como monumento nacional. Eu e um grande número de pessoas arrendamos um trem especial que nos levou lá, após um congresso europeu em Viena há muitos anos com Annie Besant. Os camponeses dos arredores alinharam-se ao longo da ponte levadiça para dar-lhes as boas-vindas. No interior da entrada, uma porta pequena. Há uma tradição entre os camponeses de que na festa de São Miguel e todos os anjos, essa porta é misteriosamente aberta, ouvindo-se um som musical, embora não haja aí um órgão. Hunyadi morreu da praga no campo. Ele foi descrito por seus contemporâneos como a encarnação da cavalaria cristã, de transparente integridade e nobreza de caráter, um grande estadista e também um herói. Em uma das suas encarnações mais importantes, ele nasceu no século XVI como Francis Bacon. Em nota de rodapé nos diz que Francis Bacon viveu de 1561 a 1626. Volta ao texto. Talvez o maior gênio visto no cenário mundial. Disse que nessa encarnação ele atingiu a iniciação de Arhat, a quarta, e nas subsequentes o nível de adepto. Ingressou na Universidade de Cambridge aos 13 anos, fez progressos tão espantosos que aos 16 escreveu contra a filosofia aristotélica, que na época dominava a escolástica. Um idealista desde sua infância escreveu o que pensava sobre si mesmo, nascido para ser de proveito para a humanidade. Numa carta ao seu tio escreve: tomei todo o conhecimento como minha província. Gostaria de expulsar daí duas espécies de presenças indesejáveis, sendo uma das discussões frívolas, dos cálculos e das verbosidades, e a outra dos experimentos às cegas, das tradições orais e imposturas que fizeram tantos estragos.
e gostaria de trazer observações produtivas, conclusões fundamentadas, invenções e descobertas proveitosas à melhor região dessa província. A ideia de atuar em benefício da raça humana através da descoberta da verdade foi combinada nele com o desejo prático de servir a seu país e fazer alguma coisa pela Igreja. A constante luta por essas três finalidades é a chave da vida de Bacon. Seu intelecto era de grande alcance, agudo, rápido, prudente, meditativo, metódico, livre de preconceito e combinado com uma disposição amável. Além de seus ensaios cheios de sabedoria vigorosa, sua principal contribuição para a humanidade são os famosos dramas de Shakespeare. A evidência de que, na realidade, ele é o autor é, para mim, tão esmagadora que eu não a discutirei aqui, mas direi somente que os dramas são, eles próprios, cheios de conhecimento oculto, sabedoria erudita e familiaridade com as cortes reais. Ele esteve na corte da França por algum tempo, e é mais que provável que tenha se apaixonado pela princesa Margarida de Valois, que mais tarde veio a ser a rainha de Navarra, e para quem provavelmente muitos dos sonetos foram escritos. A acusação de suborno feita contra ele na época do rei James foi uma conspiração de seus inimigos para arruiná-lo. Em sua última carta, deixada após sua morte, ele escreveu que tinha tentado transmitir ao povo sabedoria em roupagem desprezível. Uma clara referência aos dramas. Ele foi o verdadeiro fundador da franco-maçonaria moderna, pela qual, entre outros objetivos, estou certo, tentou indicar a forma ideal de governo. Sua última encarnação conhecida incluiu seu aparecimento na corte de Luís XVI, em 1743. Ele se apresentava como Conde de Saint-Germain, mas ninguém sabia de onde viera ou como vivia. O nome que ele deu a si mesmo é a tradução francesa do latim, que significa irmão santo. Ele era amigo pessoal do rei e da infortunada Maria Antonieta. Há muitas fábulas sobre ele, algumas de natureza caluniosa. O melhor relato sobre ele é a vida de Conde de Saint-Germain, de Isabel Cooper Oakley. A maior parte foi compilada das memórias da Condessa de Ademar, dama de companhia da rainha. Ao que se dizia, ele era de aparência nobre e distinta, e possuía muitos dons, entre os quais falar 5 línguas perfeitamente. Tinha também grande reputação como alquimista e médico. Suas refeições eram sempre feitas sozinho, e ia a qualquer banquete, se lhe fosse permitido não compartilhar de qualquer coisa. A condessa assim o descreve em suas memórias. Seu semblante chocava ao primeiro olhar. Seu cabelo era negro, seu olhar suave e penetrante. Oh, que olhos! Nunca vi outros iguais. Ele aparentava cerca de 40 ou 45 anos, mas uma senhora idosa na corte reconheceu-o como o mesmo de 40 anos passados, quando ela o encontrara em Veneza. Ele tentou salvar Maria Antonieta de seu destino iminente, mas ela não o ouviu. A condessa escreve que ele saiu da sala da rainha com um aspecto muito triste e sério e disse: "Só mais uma vez poderá me ver, e então vou desaparecer por umas centenas
centena de anos. A última vez em que a condessa o viu, ele estava em pé, disfarçado no meio da multidão, olhando Maria Antonieta, que ia para a execução. Ela olhou através da multidão e no outro lado estava o mestre. O mestre Cutume menciona este adepto em uma de suas cartas acima. Ele tinha falado de Eliphas Levi e sua alta magia e escreveu: Eliphas estudou nos manuscritos Rosacruzes, reduzidos agora a 3 cópias na Europa, e esses escritos expõem nossa doutrina oriental a partir dos ensinamentos de Rosenkreuz, que ao voltar da Ásia revestiu-os de aparência semicristã, como um escudo para seus alunos contra a hostilidade clerical. É preciso ter-se uma chave para eles, e esta chave é uma ciência per si. Rosenkreuz ensinou oralmente. Saint-Germain registrou as boas doutrinas em forma velada, e seu único manuscrito não cifrado ficou com seu leal amigo e benfeitor, o Benevolente, príncipe alemão de cuja casa e em cuja presença ele fez sua última retirada para o seu lar. Este era o Landgrave de Reis, que foi um de seus discípulos e que escreveu sobre Saint-Germain. Ele foi talvez um dos maiores filósofos que viveram. Um amigo da humanidade desejava dinheiro somente para dá-lo aos pobres. Um amigo dos animais, seu coração somente se ocupava com a felicidade dos outros. Ele tinha muitos discípulos, entre os quais o famoso Conde Cagliostro, o fundador do rito egípcio esotérico. Este rito ainda é praticado em alguns lugares, pois há muitos anos, em minha primeira viagem à Índia, encontrei um membro deste rito que me revelou um pouco sobre ele. Tive sempre a impressão de que Benjamin Franklin fosse outro discípulo, talvez sem perceber, pois há uma tradição de que o mestre teve algo a ver com a feitura da Carta da Liberdade Americana. E Franklin escreveu seu próprio epitáfio, claramente mostrando sua crença na reencarnação. E aqui está. O corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro, com seu conteúdo gasto, e já sem seus títulos dourados, aqui jaz como alimento para os vermes, mas o trabalho não estará perdido, pois ele, acredito, reaparecerá mais uma vez, numa edição nova e mais elegante, revista e corrigida pelo autor. Cogito também se o mestre Racox era o misterioso arquiduque João, que desapareceu durante ou depois da guerra no mar, como se diz. Em certa ocasião, li as memórias de uma das arquiduquesas da Áustria, e ela descreve uma missão misteriosa que ela se encarregou para ele. Disse-lhe que iria desaparecer, mas que voltaria quando necessário à sua pátria. Havia uma fotografia no velho exemplar da nova ilustração de London, do imperador Francisco José lavando os pés de 12 pobres na Quinta-feira Santa. Ao seu redor estava a corte,
entre eles 2 cavaleiros de Malta, dos quais o mestre fora uma vez grão-mestre como conde Rompesque, em suas vestes brancas. O mestre claramente se distingue como um deles. Seu grande confrade, o mestre Jesus, disse agora vive entre os drusos, no Monte Líbano. Os drusos são uma corporação mais ou menos secreta e tem mosteiros em lugares muito inacessíveis. Eles têm uma fé secreta, um tanto ligada ao cristianismo, acreditando que as manifestações divinas vêm em intervalos. Eles se abstêm de vinho e fumo. Há um retrato deste mestre precipitado por HPB, que agora está numa parede em Adyar. Em vida, depois de ter sido veículo do Cristo, o instrutor mundial, ele renasceu como milagroso Apolônio de Tiana. Disse que ele operou ressurreições. Seus pais eram de uma família tradicional e com fortuna considerável. Ele evidenciou, desde tenridade, uma mentalidade poderosa, aliada a uma notável beleza física. Na idade de 14 anos, foi enviado a Tarsus, na época um famoso centro de estudo. Daí foi para a Egea, onde ficou entre os alunos das escolas gregas de filosofia, mas foram os ensinamentos de Pitágoras que mais profundamente o fizeram vibrar. Viajou muito e disse foi iniciado nas escolas místicas da Índia. No século V, Hierócles tentou provar que suas doutrinas e sua vida eram de maior valor que a de Cristo. Voltaire tinha opinião semelhante e assim também era do elisabetano Charles Blount. O semi-europeu irmão grego, o mestre Hilarion, ajudou muito o trabalho dando através de Mabel Collins, o preciosíssimo livro Luz no Caminho. O livro contém seus próprios comentários, bem como os do mestre veneziano, escritos quando o mestre era jâmblico, o neoplatônico. Em nota de rodapé nos diz que Jâmblico foi também um grande pitagórico, assim como a maior parte dos chamados neoplatônicos. Aí voltemos ao texto. Ele também inspirou o admirável idílio do Lótus Branco, que é mais ou menos a história de seu próprio passado no Antigo Egito. Os adeptos pertencem a muitas nacionalidades. Há 2 ou 3 usando corpos ingleses. O mestre Kutumi disse a Sinet que há um grupo definido em nossa fraternidade que ajuda em nossos contatos casuais e muito raros com outras raças e sangue e que trouxe à cena o capitão Hamilton e outros 2 ingleses no decorrer deste século. Há um que se assina Robert Morrow em uma carta junto com 2 outros adeptos ao coronel Wolcott. Esses 3 parecem pertencer a outro centro de fraternidade no Egito. Em uma carta, o mestre Kutumi diz: há mesmo atualmente 3 centros de fraternidade oculta em existência, distantes geográfica e exotericamente, sendo a verdadeira doutrina esotérica idêntica em substância, embora diferindo em termos, todas almejando o mesmo objetivo grandioso, mas nenhuma concordando nos detalhes operacionais.
Dois dos mestres ingleses disse são reencarnações de Sir Thomas More, virtuoso e sábio ministro de Henrique VIII, que sofreu martírio, mas não abjurou seus princípios, e do poeta Henrique Vaughan, autor de alguns belos poemas místicos. Alguns pensam que em uma encarnação anterior o mestre veneziano, senhor do terceiro raio, tenha sido Paulo Veronese, o famoso artista e pintor retratista. Nem sempre reconhecemos que cada raça raiz produza seu próprio tipo de adeptos. Nossos mestres são adeptos da quinta raça, mas os adeptos da quarta raça ainda existem. Quando a fraternidade decidiu fazer um esforço especial para o fim do século XIX, no sentido de combater o crescente materialismo e superstição ocidentais, os adeptos da quarta raça, que têm seus centros nas Américas, concordaram também em ajudar, e é em grande parte devido à sua inspiração que o movimento espiritualista começou. Posto que os peles vermelhas estão entre os últimos sobreviventes da que foi outrora a mais poderosa raça da antiga Atlântida, muitos dos espíritos guias eram peles vermelhas. Os toltecas, um dos povos da quarta raça, colonizaram o Egito e construíam as pirâmides e a esfinge. HPB disse certa vez que ela tinha em mente um terceiro volume de A Doutrina Secreta, traçando as vidas dos grandes iniciados através dos séculos. Só um adendo aqui que eu queria dizer, que a versão da doutrina esotérica que foi compilada ali em inglês, ela é de apenas 2 volumes. E aqui ela está citando um terceiro volume, o que difere da doutrina secreta presente aqui no Brasil pela editora Pensamento em 6 volumes, não é isso? Em 6 volumes. Então, essa é a diferença aqui. Ela mencionou alguns conhecidos na história: São Paulo, Platão, Paracelso, Van Helmont, Pico della Mirandola, mas ela não viveu o suficiente para realizar isso. Os mestres sempre encontraram pessoas a quem puderam ensinar. Ninguém tem sido omitido. E de Bitter contou-nos que nos primeiros tempos de seu próprio discipulado, ele tinha um grande amigo no Ceilão, o sumo sacerdote Sumangala, que era um homem tão santo e tão bom que ele pensou que o mestre certamente o tinha esquecido. Foi então falar sobre ele com o mestre, mas depois disse que nunca o teria feito se soubesse mais. Ele se atreveu a sugerir ao mestre, que sorriu e o levou a um alto plano de consciência que ele nunca teria atingido por si mesmo. Nele podemos ver simbolicamente todas as almas dos homens, como as hostes das estrelas da noite. Quando uma estrela brilha mais que as outras, o mestre investiga. Talvez a observe por uma vida ou 2. Segundo ele próprio disse, sempre encontraremos voluntários para substituir as sentinelas cansadas. Um dos fatores da escolha é o elo imperecível formado em vidas passadas. Alguns desses serão considerados no próximo capítulo. Embora não fosse um adepto, HPB era um Shell iniciado, e parece-me apropriado encerrar este capítulo com 3 descrições dela feitas
por aqueles que a conheceram pessoalmente. A primeira é de Charles Johnston, um orientalista que traduziu escrituras sânscritas para o inglês. Há algo em sua personalidade, seu porte, a luz e força de seus olhos, que falam de uma vida mais profunda e mais ampla, não necessitando de pequenos milagres que a certifiquem, porque esse algo é em si mesmo miraculoso. Esta era a sua maior característica, e como ela estava sempre presente, essa sensação de um mundo maior, de forças mais profundas, de um poder invisível. Para aqueles que estavam em harmonia com sua genialidade poderosa, isso vinha como revelação e incentivo para o caminho indicado por ela. Quando a última palavra tenha sido dita, ela terá sido maior do que quaisquer de suas obras, mais cheia de força vital do que seus maravilhosos escritos, mais perfeita que tudo. Sua vontade dava-lhe um sentido, uma convicção de imortalidade. Sua simples presença mostrava o vigor de sua alma. Essa sensação de poder, de individualidade, não era o que se tem na presença de alguma grande personalidade que domina e reduz as circunstâncias a nada. Era antes a sensação de uma realidade inerente, um espírito edificado nas profundezas da natureza e atingindo as eternidades primitivas da verdade. Outro lado que se desenvolvia mais lentamente, a grande e penetrante percepção de sua alma. Diante dela, uma pessoa ficava aquietada, por assim dizer, pela sua maneira compreensiva de ser, e tranquilizada pela sensação de força e equilíbrio, até que alguma súbita mudança de pensamento ou de sentimento fizesse com que os seus olhos se abrissem e a pessoa reconhecesse a presença de um habitante da eternidade. Com vigor sem igual afirmou a alma. Com energia transcendente, ela ensinou a realidade do espírito, vivendo a vida e manifestando as energias de um imortal. Ela se colocou com força torrencial contra as escuras e nocivas nuvens do mal e da ignorância que envolvem e envenenam a vida humana. As aberturas na massa densa, através e acima da qual captamos um vislumbre do azul, testemunham a grandeza do poder que as produz. Ela era uma personalidade de tal magnitude que podia dividir o mundo em seus aderentes e seus oponentes, não deixando ninguém indiferente entre estes dois extremos. A prova da força de sua natureza e a animosidade feroz de seus inimigos, e o amor devotado de seus amigos. Um espírito imortal. Ela tinha coragem de viver como um espírito imortal. Ela conquistou perpetuamente seu lugar nas realidades de natureza espiritual, e esse poder dominante e essa luz interior clara uniam-se a uma natureza de admirável ternura e delicadeza, e absoluta capacidade de esquecimento e perdão do erro. Nada nela era mais notável, nada mais verdadeiramente a caracterizava como eleita do que a grande humildade de seu caráter. Esta humildade não era mera exibição, mas a profunda e sincera expressão de sua própria natureza. Alguém que tivesse estado ao seu lado tão calma e imóvel na morte, não poderia acreditar que aquela esplêndida força tivesse cessado de existir,
que um poder como o dela não seria anulado pela morte, que uma grande alma como a dela nunca teria deixado de existir. Agora, um tributo de seu colega e cofundador, Coronel Henry Steele Walcott, que ela foi grande no sentido de completo altruísmo de seu trabalho público é indiscutível. Em suas ocasiões de exaltação era tomada do profundo desejo de espalhar conhecimento e executar as tarefas do mestre. Ela nunca vendeu sua rica reserva de conhecimento oculto por dinheiro, nem negociou instrução por vantagem pessoal. Ela avaliava sua vida como nada, comparada com o serviço, e a daria de boa vontade como qualquer mártir religioso, se a ocasião requeresse o sacrifício. Essas tendências e traços característicos ela trouxe de uma longa linha de encarnações, na qual ela e alguns de nós estivemos empenhados em serviço semelhante. Foram os aspectos de sua individualidade elevada, nobre idealmente, leal, digna não de ser adorada, pois nenhum ser humano deve ser causa de adoração subserviente, mas de aspiração de ser igual. E, finalmente, o tributo do mestre Kuthumi. Ele explica os caminhos estranhos e a natureza excitável de HPB, contando a Sinet. Este estado dela está intimamente ligado ao seu treinamento oculto no Tibete, e devido a ter sido enviada sozinha ao mundo para preparar gradualmente o caminho para outros, depois de aproximadamente um século de procura sem sucesso, nossos chefes tiveram de aproveitar a única oportunidade de enviar um corpo europeu ao solo da Europa, como um elo de ligação entre aquele país e o nosso. Mas nenhum homem ou mulher, a menos que seja um iniciado de quinto círculo, pode deixar os recintos dos Bodhisattvas e voltar ao mundo integralmente. Pelo menos, dos seus 7 veículos tem de ficar atrás para formar o elo de ligação necessário, o fio de transmissão. Em outro lugar, ele escreve: você nunca poderá conhecê-la como nós. Nenhum de vocês saberá julgá-la imparcial e corretamente. Você vê a superfície das coisas e o que denomina virtude. Atém-se apenas às aparências. Nós julgamos somente depois de sondar o objeto em sua maior profundidade e geralmente deixamos que as aparências cuidem de si próprias. Em sua opinião, HPB é em seu melhor aspecto para os que gostam dela, apesar de tudo, uma estranha e fantástica mulher, um enigma psicológico, impulsiva e de bom coração, entretanto não livre do vício da inverdade. Nós, por outro lado, sob a sua aparência de excentricidade e extravagância, encontramos uma sabedoria mais profunda no eu interior, que vocês nunca serão capazes de perceber, traços de sua natureza interior, a mais delicada e refinada. Então está encerrado aqui o nosso capítulo 7. E esse capítulo eu acho ele muito interessante, porque ele nos dá exemplos da presença dos Mahatmas em outras existências, sempre trabalhando em prol da humanidade, seja no campo científico,
seja no campo religioso, filosófico, nos diversos departamentos da vida humana, em suas diversas máscaras, como nós podemos dizer aí, como as suas próprias personalidades, foram homens de destaque, homens que realmente gravaram seus ensinamentos na história imortal da humanidade. São registros imortais que a história nos relata e são vívidas até os dias de hoje. Seja Pitágoras, Platão e tanto outros grandes seres ali presentes, como o próprio Francis Bacon também, né? E tantos outros ali que realmente mostraram um singular conhecimento e evolução diante da humanidade, mas que acima de tudo eles mostravam o seu serviço, né? Um trabalho altruísta para com a própria humanidade. É isso que eu gostaria de complementar. Muito bom. Excelente, gratidão. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Agradecer. Um capítulo vasto, né? Liga bem as coisas que a gente sabia esparsamente, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e isso ele faz engloba tudo praticamente. E o destaque que ele dá, né, provavelmente, Aham. né? É excepcional. Nos detalhes, né? Nas minúcias, assim, da vida dos Mahatmas. Então você fala, olha que interessante. Poxa, muito gostoso. Muito bom. Então, irmãos, ninguém quer comentar nada. Estão quietinhos. É para refletir mesmo, né? Um livro que você tem que parar, cada capítulo refletir. Como a própria Blavatsky dizia, né? Você tem que refletir 10 minutos, né? Em cada página, né? Para assimilar, porque é muita informação, muito conhecimento. E se não refletirmos, meditarmos, se perde, né? Em palavras. Lucas, Boa noite, boa noite. boa Eu fiquei noite. com uma dúvida quando fala da quarta raça, né? Que eles ainda existem no plano, né? A dúvida é, a primeira, a segunda e terceira raça já não atuam mais dentro da Terra? Vai responder, Cláudia? Nós estamos na quinta sub-raça da quinta raça raiz. A Sim. quarta ainda está, a quarta é aqui. A quinta sub-raça da quinta raça raiz. Mas ainda tem membros da quarta raça lá. Tem alguns resquícios, mas atualmente nós estamos na quinta sub-raça da quinta raça raiz. Estamos partindo para a sexta sub-raça da sexta raça raiz. Apesar que já tem alguns indivíduos que fazem parte já da sexta sub-raça. Algumas crianças. Certo. E então a dúvida seria, a primeira, a segunda e a terceira raça, até a quarta raça, eles começam a atuar em outros planos, é isso? A primeira e a segunda ainda não tinham expressão física, né? Eles existiam do etérico para cima.
terceira raça começou a consciência física, presença física. Ah, Eles eram sim. imensos, grandalhões. Perfeito. Estão presentes ainda, né? Não, não grandes mais, mas a terceira raça em diante existe, fisicamente. Perfeito. Terceira, quarta, quinta, né? E começando a sexta. Gratidão. Alguém mais gostaria de comentar, agradecer? Vamos encerrar a nossa mira. Convidamos a todos para a semana que vem. Teremos budismo, psicologia, o caminho da transformação espiritual e individual. A focalizadora Teresa Botelho. Ela é psicóloga, membro da ST e esposa do nosso ex-presidente nacional, Sérgio. Ela é uma ótima palestrante. Ela mora em Brasília e foi convidada para fazer a palestra para nós hoje. Então, é isso. Ah, lembrando que dá uma olhada na programação desse mês. E nós teremos uma palestra, não seria bem palestra, seria exercícios de Hatha Yoga, dia 22, presencialmente. A nossa presidente é que vai Miticum. fazer. Vai ter Hatha Yoga e Ticum. Tipo, Fazer. então, nós convidamos a todos para participarem, levarem seus amigos e vão com roupas bem à Roupas vontade. leves, flexíveis. Quem tiver um tapetinho ou uma toalha, né, para fazer os exercícios. E teremos a nossa confraternização. Vai ser um sábado, às 18 horas. Então, certo. Estão todos convidados. Então, vamos encerrar com o mantra da unidade, agradecendo aos irmãos, Mileiro, irmão Heitor, irmão Henrique, e a todos que estão participando. Ó vida oculta que vibra em cada ato, ó luz oculta que brilha em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz, que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, Namastê.